One Piece é uma obra que tem fãs espalhados no mundo todo, e nesse vídeo vamos falar sobre como One Piece é um sucesso mundial há tantos anos. Mas e você saberia me dizer por que One Piece é tão bom? Fica comigo que nesse vídeo eu vou te contar por que One Piece é tão reconhecido. One Piece é uma verdadeira obra-prima, quando se trata de complexidade de seus personagens. É como o autor Eiichiro Oda consegue dar profundidade à história, até mesmo aos personagens mais insignificantes. No vasto mundo de One Piece, com milhares de personagens, alguns destacam como figuras-chave, enquanto outros parecem ser apenas gotas, quase inconsequentes na história. No entanto, essa é a magia de One Piece. Nenhum personagem é realmente insignificante, e todos têm sua própria história para contar. O autor realiza uma proeza notável a dar vida a esses personagens, aparentemente pequenos. Ele os dota de motivações, passados e conexões que se tornam memoráveis e significativos, independentemente do tempo de tela que recebem. Enquanto muitos outros escritores se concentram principalmente em desenvolver seus protagonistas e vilões principais, Oda opta por dar atenção até mesmo aos personagens secundários, tornando o mundo de One Piece mais rico e envolvente. Um exemplo notável dessa abordagem é o arco de Enies Lobby, onde personagens como Paulier, Lute, Kako e até mesmo as crianças de Water 7 ganham um espaço considerável na narrativa. O passado de Robin e sua relação com o governo mundial se entrelaça com os eventos desse arco, e o Chapéu de Palha, juntamente com outros personagens secundários, desempenham papéis cruciais na trama. Isso não apenas aprofunda a história, mas também cria uma teia de conexões emocionais entre os personagens e os leitores e telespectadores. Outro exemplo impactante é o arco de Dressrosa, onde personagens como Rebecca, Kairos e Sr. Pink e outros têm suas histórias pessoais exploradas em detalhes. Esses personagens secundários adicionam camadas de complexidade à narrativa e muitas vezes desempenham papéis cruciais na resolução dos conflitos. É difícil não se emocionar com as histórias desses personagens, mesmo que eles não sejam os protagonistas. A habilidade de Oda em criar personagens com histórias tão profundas e envolventes também se estende aos antagonistas. Muitas vezes, os vilões de One Piece têm motivações complexas e passados trágicos, que explicam suas ações. O arco de Whole Cake Island, com Big Mom e seus filhos, é um exemplo disso. Apesar de serem vilões, a história de suas vidas e relações familiares adiciona nuances surpreendentes aos personagens, tornando-os mais do que simplesmente maus. Essa atenção aos detalhes dos personagens secundários eleva One Piece a um nível de storytelling raramente visto em outras obras. Cada personagem, não importa quão pequeno pareça, contribui para a riqueza do mundo e da trama. A longevidade extraordinária da história de One Piece é algo que fascina e intriga muitos fãs. E essa duradoura jornada pode ser explicada por vários fatores complexos e interligados. Um dos principais motivos é a necessidade de construir um mundo extremamente detalhado e coeso. Afinal, estamos imersos em um universo totalmente diferente desde o início, quando acompanhamos a história de um jovem chamado Luffy, cujo grande sonho era se tornar o rei dos piratas. Provavelmente Oda também pediria para você deixar o like, que me motiva a trazer mais conteúdos como esse, e não se esqueça de se inscrever no canal, que ajuda demais. A narrativa de One Piece também aborda questões complexas, como a moralidade, a justiça e a liberdade. A luta constante contra o governo mundial e os Yonkou levanta questões sobre o que é certo e errado, em um mundo onde os limites morais são frequentemente borrados. Esses temas provocativos convidam os espectadores a refletir sobre questões mais aprofundadas e dão à série uma camada adicional de complexidade. A crítica ao governo mundial e às estruturas de poder é um tema recorrente em One Piece. Oda habilmente utiliza o mundo que criou para explorar questões de injustiça, desigualdade e corrupção. O exemplo mais notório disso é a presença constante da Marinha e dos agentes do governo mundial como antagonistas. A busca implacável pelo One Piece e pela verdade sobre o século perdido não apenas impulsiona a história, mas também serve como uma metáfora para a luta contra sistemas opressivos e o desejo de verdade e liberdade. Outro elemento que contribui para a longevidade de One Piece é a habilidade de Eiichiro Oda em criar mistérios
e reviravoltas na trama, que mantém os fãs engajados e ansiosos por mais, desde a verdadeira natureza dos personagens com Ji no nome, até a história dos séculos perdidos. One Piece é repleto de enigmas e segredos que mantêm os espectadores especulando e teorizando sobre o que acontecerá a seguir. Além disso, a construção cuidadosa do mundo de One Piece permite que novos arcos e ilhas sejam introduzidos continuamente, mantendo a narrativa fresca e emocionante. A diversidade de locais e culturas apresentados mantém o interesse dos espectadores e os deixa ansiosos para descobrir o que os aguarda nas próximas aventuras do Chapéu de Palha. One Piece não é apenas uma história sobre um bando de piratas em busca de um tesouro lendário. É uma narrativa que valoriza e enriquece cada personagem, independentemente de seu papel na trama. A capacidade de Eiichiro Oda de dar profundidade e história a personagens aparentemente secundários é uma das razões pelas quais essa série continua a cativar e emocionar seus fãs ao longo de suas décadas de existência. No mundo de One Piece, cada personagem, por menor que seja, tem uma história a contar, e isso que torna essa aventura tão memorável e única, fazendo com que One Piece seja bom e sendo cada vez mais reconhecido por mais pessoas. E galera, se você curtiu esse tipo de vídeo, já deixa o like e comenta o que você mais gosta em One Piece. Se são os mistérios, personagens ou a aventura, comenta aí. E é isso, e eu te espero num próximo vídeo.